Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva de volta para o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus, para dentro do grande discurso do Sermão da Montanha. E vejam, não só a sabedoria da Santa Madre Igreja, mas a amabilidade como vem composto o itinerário da nossa Quaresma. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos fala: eu vim para que toda a lei se cumpra. Toda a lei se cumpra. Não ficará de fora um único i, uma única vírgula. E o que nós temos falado e meditado juntos ao longo dessas semanas? Que a palavra do Senhor para nós é uma palavra de vida. Que a vontade do Senhor para nós é o que de melhor pode acontecer em nossa vida. Nenhuma outra vontade pode ser melhor para você do que aquilo que o Senhor te propõe. A palavra de Deus nos propõe a vida, a verdadeira vida. Por meio dela conquistamos a sabedoria. Ela nos instrui e nos preserva no caminho da verdade, nos liberta da morte, nos protege dos perigos, porque é luz para os nossos passos. Por meio dela se aplanam os caminhos por onde passamos. E ela é, para nós, a estrada que nos leva aos céus. E toda essa palavra irá se cumprir. Desde sábado temos ouvido textos muito significativos, como, por exemplo, ouvimos a parábola do filho pródigo, ouvimos no último domingo o encontro do Senhor com a samaritana no poço, e ali vimos, mais uma vez, nesses dois textos, a grandeza da misericórdia de Deus por nós, o cuidado que Ele tem por cada um de nós, para que possamos sempre reencontrar em seus gestos a esperança para não cairmos no desespero. Ao mesmo tempo, vemos um Senhor que abre o seu coração primeiro, que se antecipa nos acontecimentos da vida para nos encontrar, que se coloca sentado diante da história, sobre a história, para te ver. E que espera e provoca, que você tome a verdade de sua vida em suas mãos e coloque diante dele, para que ele lhe conceda, e dessa forma, abrindo o coração a ele, ele possa lhe conceder o conhecimento de sua intimidade, a profundeza do seu amor, para que ela seja conhecida por ti, e você possa mergulhar na profundeza desse amor e se tornar então um rio que corre para transportar vida sobre a face da terra. E ontem no Evangelho ouvimos o Senhor que fala a Pedro a respeito do perdão e a todos nós, depois de ter, na última segunda-feira, falado para nós no discurso na sinagoga de Nazaré a respeito do cumprimento dessa palavra que hoje ele diz que veio para que ela toda seja cumprida. Como é bom saber que essa palavra é palavra de vida para nós,
e que o Senhor veio para cumpri-la. E como nós falamos ontem, nos dias precedentes, Ele nos entrega a palavra e vem em nosso socorro para nos ajudar a vivê-la. Aquele que nos disse para perdoar 70 vezes 7, aquele que nos testemunhou a sua compaixão, como ontem nós vimos, né? E que nos chama a perdoar o nosso irmão, é aquele que diz: eu vim para que se cumpra a palavra. E o que a gente fala diante disso, então, Padre Fábio? Que não se cumpra sem o meu amém, Jesus. Que essa palavra não se cumpra sem a minha participação, sem a minha adesão. Ajuda-me. Como ontem, poderemos acrescentar ainda a meditação do texto que fizemos a respeito do diálogo de Jesus com Pedro, no 18º capítulo do Evangelho de São Mateus, quando a outra pessoa que me ofende, me fere, se eu não encontro nos seus gestos e nas suas atitudes, porque já usamos mais de uma vez essa imagem, né? O que leva uma mãe a perdoar a ofensa de seu filho não é o fato de que ela esquece a ofensa que foi cometida por ele, mas exatamente o fato dela não conseguir esquecer o amor que sente por ele. A gente às vezes pensa que é o esquecimento da ofensa que vai levar a gente à possibilidade do perdão. Não. A possibilidade do perdão acontece diante da memória do amor que recebemos e que temos conosco. Porque essa mãe não só lembra do amor, não só faz memória do amor que sente pelo filho, mas ela lembra de todos os momentos concretos onde esse amor foi celebrado entre eles. Então, para que a gente consiga perdoar, o passo é esse. E o perdão é algo possível de ser compreendido a nós e possível de ser praticado. Está à altura do nosso entendimento e da nossa escolha e à altura da nossa prática. Isso é muito importante ter presente. Aí pode aparecer o seguinte protesto, como já falamos em outras ocasiões: mas padre, e se a pessoa, um vínculo entre pai e filho, entre mãe e filho, a gente entende é muito forte, mas se a outra pessoa que eu tenho diante de mim não é alguém com quem eu tenha uma história precedente de vínculos de amor, eu não recebo dessa outra pessoa no meu cotidiano um testemunho seguro do seu amor por mim antes, muitas vezes eu nem vejo isso acontecendo, vejo muito mais as ocasiões de ofensa, ou depois de longos anos convivendo juntos, já cheguei ao ponto de quase não acreditar mais que seja possível ter um ato de amor sincero. Eu só vejo aquilo, ou só recolho aquilo que me machuca. Que memória é essa que eu faço, que eu posso fazer a respeito dela para conseguir perdoá-la? E para não aceitar que, por exemplo, entre nós, o perdão fique travestido de indiferença, no sentido de eu não faço mais caso do que ela me faz e procuro estar o mais apático na presença da vida dessa pessoa e não permitir que o que ela faça ou diga venha a perturbar o meu dia. E a gente às vezes chama isso de perdão, né? Mas isso é uma forma de tentar manter uma certa indiferença interior. Porque o perdão nos leva à oração pelo outro, nos leva à atitude de misericórdia, que muitas vezes vai se revelar exatamente quando o outro se encontra em necessidade, e a atitude de oração quando, na vida do dia a dia, eu não apenas me preservo de uma eventual ferida, mas me coloco também em oração sincera por aquela pessoa, pedindo que o Senhor o converta e o tire daquela realidade, porque reconheço que a realidade em que ela se encontra é uma realidade de morte e não sou indiferente a isso. Mas de onde vem? Vem exatamente do gesto do teu Senhor. Se você não encontra no vínculo com o outro, ou em si, na memória desse vínculo, os elementos que possam te levar a tomar nas mãos
a memória do amor para dizer mais uma vez eu escolho o amor, mesmo tendo recebido ou vivido essa ferida? Olha então para o teu Senhor, olha para Ele, faz a memória do amor que Ele sente por você, pelas vezes em que Ele te curou, e pergunta para Ele, mas Jesus, se Ele viesse te pedir perdão depois de tudo isso que Ele fez comigo, o Senhor o perdoaria? E aí é o que surpreende a gente, porque o Senhor diz, eu o perdoaria quantas vezes Ele viesse. Ali é hora de declararmos aquela jaculatória e de vivermos um autêntico ato de fé. Qual jaculatória, Padre Fábio? Jesus, eu confio em Ti. É hora de dizer, olha, pela minha experiência e por aquilo que eu já recolhi, eu não acreditaria não, viu? Não que o Senhor perdoe, mas que o perdão fosse servir para alguma coisa para Ele. Mas como o Senhor é sempre disposto a perdoá-lo, eu sei que o Senhor tem as suas razões, que o Senhor vê onde eu não vejo e que o Senhor pode transformar o que para todos é imutável. Jesus, eu confio em Ti. E pela Tua palavra, e pelo amor à Tua palavra. E aí a gente vem para o Evangelho de hoje. Porque eu sei que o Senhor dará cumprimento à Sua palavra, e na Sua palavra o Senhor deseja que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Na Sua palavra o Senhor nos disse para perdoar 70 vezes 7. Exatamente porque eu confio em Ti, eu perdoo. Mas me ajuda, Senhor, a perseverar nesse perdão. Imagina, meu irmão e minha irmã, se esse pedido não vai ser ouvido pelo Senhor. Ele que te perdoou, e aqui entra a memória, Ele que te perdoou dos seus pecados, Ele que foi compreensivo nas suas ausências, Ele que inúmeras vezes na sua vida te levantou quando você caiu uma e outra vez nos mesmos pecados, Ele que te abençoou em tantos momentos, Ele que já salvou tantas pessoas que eram objeto da sua oração, a quem você se dirigia a Ele dizendo, Senhor, salva esse meu parente, salva essa pessoa, ajuda essa pessoa que se confiou às minhas orações, cuida dessa realidade da minha família, transforma, Senhor, esses momentos da nossa história. Quantas vezes o Senhor já mostrou que Ele foi bom em todas essas situações? Como Ele não seria bom também diante desse seu pedido? Ajuda-me, Senhor, a perseverar, a não desistir de perdoar. Ele que já te socorreu em inúmeros momentos de sua vida, como Ele que tem um coração bom e humilde, deseja a salvação dos homens, não teria a alegria, não ficaria com o coração cheio de ternura ouvindo o seu pedido. Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, eu confio no que o Senhor me disse e te peço, ajuda-me. Porque Ele veio para dar cumprimento à palavra e para que nós possamos tomar parte na adesão dessa palavra, o Senhor veio também em nosso socorro. O cumprimento da palavra no coração dos homens não acontece sem o socorro de Deus. Por isso, peça que essa palavra se cumpra na sua vida, se cumpra sobre a vida da sua família. Como é bom ouvirmos hoje o Senhor declarando isso. Oficialmente, vamos colocar assim, uma declaração solene de Jesus, que a palavra há de se cumprir, esse mesmo Senhor que disse que veio em nosso socorro, que disse para bater e será aberto, para pedir e será dado. Ele que sempre nos deu muito mais do que esperávamos. Não permita que o teu coração, pela amargura, pelo ressentimento, pelas tristezas que a vida coloca e pelos momentos de dúvida, venham a não pedir ao Senhor, deixem de pedir ao Senhor essa graça, ou então se tornem duros para não querer ver a graça de Deus acontecendo sobre a vida do outro.
Nada maior e melhor do que estarmos juntos e em paz. Não permita que os momentos de dificuldade, de dor, venham levar você a desistir disso. Nada melhor do que estarmos juntos e em paz. Mas às vezes a vida já nos machucou tanto no relacionamento que a gente começa a desistir da ideia de que é isso que Deus quer pra gente e de que isso seja possível. Porque já fracassou tantas vezes a nossa iniciativa de conquistar isso, a gente começa a acreditar que a proposta está errada, ou que a proposta não vale, ou que a proposta foi equívoca. Não desconfie daquilo do que Deus te propõe, porque tudo que Deus nos propõe é verdadeiro e é vida. Comece a desconfiar um pouco mais do nosso coração, que tem a possibilidade de deixar de ser de carne e tornar-se um coração de pedra, e a palavra também já nos falou disso. E nos falou ainda mais, que o nosso Senhor é pronto a nos dar outra vez um coração de carne. Queira isso, porque o cumprimento dessa palavra se dá com um coração de carne acontecendo. E o Senhor quer, com o seu poder e com a súplica humilde do teu coração, realizar esse milagre outra vez. Tirar o coração de pedra e colocar no teu peito um coração de carne, para que se cumpra a sua palavra. Pois Ele veio para que ela se cumpra. Ele veio transformar o nosso coração num coração de carne e veio para cuidar dele, a fim de que ele seja assim até o fim. E quantas vezes ele se endurecer, ele se esclerosar, ou seja, que acontecer a esclerose do coração, que ele se endureça, né? Ele vai estender sua mão e vai novamente fazer com que ele seja de carne, sem nenhuma esclerose. Então vamos pedir isso ao nosso Senhor no dia de hoje, porque as promessas foram declaradas e Ele também declarou que cumprirá todas elas. Bendito seja o nome do Senhor, que é bom e misericordioso, eterno é o seu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.